Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Monteiro, uma apaixonada por histórias de fantasia, aventura e ficção juvenil. É um prazer enorme ser sua curadora oficial aqui no canal Mr. Nobody. Que tal embarcarmos juntos em mundos incríveis? Vem comigo para Atelfen, onde deuses e monstros são mais reais do que você pode imaginar. Prólogo. Assim como um buraco negro consome a luz de uma estrela, a esperança sucumbe à escuridão quando a dúvida se insinua como veneno. No coração de um vazio profundo, onde nem mesmo a lembrança da luz ousava entrar, vivia um garoto solitário. Ele não sabia o nome do lugar, nem se este pertencia ao mundo real. Tudo que conhecia era o manto de sombras que o envolvia como uma segunda pele e o som melancólico do gotejar distante. Talvez água, talvez algo mais sombrio. As correntes presas a seus pulsos murmuravam histórias de sua prisão a cada movimento. Ele não sabia há quanto tempo estava ali, tampouco motivo. Onde estou? Sua voz rompeu o silêncio, mas voltou para ele como um eco vazio, reverberando na escuridão com uma clareza quase sobrenatural. Aqui é o nada. A voz surgiu, sussurrada, um som calmo e ao mesmo tempo aterrador, como se viesse de todos os lugares e de nenhum. Ele se virou bruscamente, mas não havia nada, apenas o negrume infinito. Apareça! Gritou, sua voz carregada de uma raiva que mascarava seu medo. O silêncio que se seguiu foi esmagador, como se até o som tivesse sido engolido pelo abismo. Com esforço, ele se ergueu. O ar era denso, rançoso, difícil de respirar. Cada inspiração parecia uma lâmina atravessando sua garganta. Então, algo mudou. Um tremor sacudiu o chão abaixo dele, seguido pelo rangido metálico de engrenagens que pareciam pertencer a uma máquina antiga e colossal. O chão se moveu, um solavanco que o fez perder o equilíbrio, embora as correntes o mantivessem no lugar. Um cheiro acre de óleo queimado invadiu suas narinas, enquanto vozes distantes, lamentos suaves, chegavam até ele como um sussurro macabro. Ele tentou não pensar, não lembrar, apenas esperar. Então, ela apareceu. Primeiro, uma luz fraca e hesitante rompeu a escuridão, uma visão tão inesperada que ele pensou estar sonhando. Segundos depois, passos suaves ecoaram, acompanhados por uma voz feminina, delicada como o vento. Ele virou o rosto na direção da luz, seus olhos se ajustando lentamente até distinguir uma figura. Era uma garota. Seus cabelos loiros refletiam a luz como um halo, e seus olhos brilhavam com um tom que ele só poderia descrever como dourado. Ela parecia irreal, uma visão de outro mundo, e, no entanto, ele sabia que ela era real. Ela era a primeira coisa verdadeiramente viva que ele via. Eu quero ver o azul do céu e o brilho das estrelas. Sua voz carregava um anseio tão profundo que fazia o coração dele doer. Ela era tudo o que ele nunca soubera que poderia existir, um fragmento de vida em um mundo morto. E ela falava de coisas que ele mal podia imaginar: o céu, o vento, o brilho das estrelas. Cada palavra dela acendia algo nele, um desejo, uma curiosidade, uma fome por algo que ia além daquele vazio eterno. Mas então, ela virou as costas. Não posso mais ficar aqui. Me desculpe. Por favor, esqueça de mim, para que eu possa renascer. A luz começou a desaparecer, e com ela, o calor que ela trouxera. O vazio voltou, ainda mais cruel. Não! Ele gritou, a dor em sua voz ecoando como uma ferida aberta. Não vá! Algo dentro dele quebrou, ou talvez se libertou. Com uma determinação que ele não sabia possuir, ele forçou seu corpo a se mover. As correntes que antes o prendiam desapareceram como se nunca tivessem existido. Ele cambaleou, mas continuou. Cada passo era uma luta, mas ele não parou. Ele a seguiria, mesmo que precisasse desafiar a morte. E pela primeira vez, ele deixou a escuridão para trás. Capítulo 1. O mundo que o garoto viu. A dor era como um eco distante que se aproximava, cada pulsação trazendo mais para a superfície. Lentamente, seus olhos se abriram, enfrentando o mundo embaçado que o aguardava. Cores e formas se mesclavam em um caleidoscópio desconcertante, mas o primeiro detalhe que sua mente conseguiu fixar foram as vigas de madeira acima dele, manchadas pelo tempo. Um gemido escapou de seus lábios quando tentou mover a cabeça. O simples gesto enviou uma onda de dor pelo pescoço, agora firmemente envolto em bandagens habilmente colocadas. Na verdade, todo seu corpo estava protegido por curativos, como se ele tivesse sido remendado de volta à vida. O cheiro no ar era denso, uma mistura de incenso, ervas e algo mais químico, o odor amargo de remédios. Seu estômago se revirou. Permaneça deitado.
A voz feminina cortou o silêncio. Firme, clara, com um toque cortante que fazia as palavras ganharem peso. Ele virou a cabeça ligeiramente na direção dela, ignorando a pontada que isso causava. Por favor, não se mova. Mas algo dentro dele não confiava. Algo instintivo. O anel em seu dedo, prata polida que capturava a luz em um brilho frio e espectral, brilhou com uma intensidade repentina. Antes que pudesse entender, o anel havia mudado, transformado em uma lâmina tão fina quanto um suspiro. Azul como o mar em fúria, translúcida como vidro encantado. Num movimento quase automático, ele pressionou a ponta da lâmina contra a garganta dela. Não se mexa. Sua voz saiu rouca, arranhando como se estivesse engasgando com as próprias palavras. Não quero machucar você, mas preciso de respostas. Ela não recuou. Não havia medo em seus olhos, apenas uma curiosidade perigosa, como se estivesse esperando por isso. Seus lábios se curvaram num sorriso enigmático. Então o anel era uma espada. Fascinante. Sua voz era quase um sussurro, um tom de admiração calculada. Tentamos de tudo para tirá-lo do seu dedo. Mas ele não deixou. Ele estreitou os olhos, pressionando a lâmina apenas o suficiente para que ela sentisse o frio mortal do metal mágico. Quem é você? Perguntou, tentando manter a firmeza em sua voz. E o que quer de mim? Ela riu. Um som cristalino que soava como vidro quebrando na luz do sol. Nesse momento, sou apenas sua enfermeira. Sua resposta veio com um sorriso travesso que parecia desarmar qualquer ameaça. E o que eu quero é simples. Uma xícara de café e um pão de queijo gigante. O absurdo de suas palavras o fez vacilar. Ele piscou, confuso, e a lâmina começou a brilhar mais intensamente antes de desaparecer em uma fosforescência azul. O anel voltou à sua forma original, mas sua força estava falhando. A visão dele ficou turva, o mundo ao redor se transformando em um borrão caótico de luz e som. O que está acontecendo? Ele tentou falar, mas sua voz era um eco fraco, afogado pelo zumbido em seus ouvidos. Ela deu um passo à frente, o sorriso travesso se dissolvendo em preocupação. Respire. Sua voz agora era gentil, como um farol em meio à tempestade. Você perdeu muito sangue. Não tente ser um herói. Ele tentou obedecer, mas até o ato de respirar parecia uma batalha. Aos poucos, a névoa em sua mente começou a dissipar-se, as formas ao seu redor recuperando a nitidez. Melhor? Ela inclinou a cabeça, seus olhos examinando-o com atenção. Ele assentiu com um pequeno movimento. Alguém fez um bom estrago em você. Ela apontou para os curativos que cobriam seu corpo, o maior deles atravessando o abdômen como uma cicatriz de guerra. Foi preciso costurar você em pedaços, literalmente. Ele tentou falar, mas sua garganta estava seca, as palavras pareciam presas. Quem é você? Conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Emília Prescott. Respondeu ela, após um momento de hesitação. Seu nome pairou no ar, carregado de algo que ele não conseguia definir. Então, como se isso fosse a coisa mais comum do mundo, ela acrescentou. Encontramos seu braço a alguns metros de distância do resto do seu corpo. Nossos médicos o reimplantaram. Ninguém acreditava que fosse possível. Mas, você é especial. Quase como um demônio. Ele olhou para o braço, flexionando os dedos devagar, a realidade absurda de suas palavras ecoando em sua mente. Demônio? Ele murmurou, confuso, perdido no caos crescente de sua própria existência. Demorou um instante para que seus olhos começassem a se ajustar. O sol, impiedoso, lançava raios dourados pelas frestas das venezianas, avançando pelo quarto como garras de luz. Ele piscou repetidas vezes, a claridade ardendo em sua visão e atrasando o retorno de sua lucidez. Encontramos você à beira da morte. A voz dela soou próxima, um tom firme, quase delicado, enquanto ela se ajeitava na beira da cama. Você é notável. Poucos sobreviveriam a ferimentos assim. Ele virou a cabeça com esforço, cada movimento enviando ondas de dor por seu corpo. Os músculos, tensos e fatigados, protestavam enquanto ele tentava se concentrar. Como assim? Sua voz saiu rouca, arranhada, como se a garganta estivesse revestida por areia. Desculpe. Eu não entendo. Ela sorriu, mas havia algo na seriedade daquele olhar que o inquietava. Parecia enxergar além das palavras, além da dor. Ele não conseguia desviar o olhar. Havia algo nela, uma presença, um calor, que o fazia lembrar do sol.
Era uma sensação estranha e ao mesmo tempo reconfortante, como se, mesmo sem conhecê-la, ela fosse uma constante em um mundo de caos. Quando finalmente tomou consciência do ambiente, percebeu a simplicidade ao seu redor. Estava deitado em uma cama grande, o colchão macio demais para ser real, cobertores leves repousando sobre suas pernas. O ar era preenchido pelo cheiro suave de madeira antiga, e as paredes, feitas de tábuas desgastadas, pareciam proteger mais do que apenas o frio. O quarto, talvez uma enfermaria improvisada, estava vazio, exceto por eles dois. Onde estou? A pergunta escapou antes que ele pudesse conter a dor que subiu por sua garganta. Eu disse para não se esforçar. Ela estreitou os olhos em uma mistura de exasperação e preocupação. Típico dos garotos. Este lugar, o que é? Ele tentou novamente, ignorando a pontada aguda que percorreu sua arcada dentária. Um lugar seguro. A resposta dela veio sem hesitação, mas não sem sarcasmo. Seguro e cheio de gente reclamona, como você. Ele desviou o olhar, buscando absorver mais do que ela parecia disposta a oferecer. As paredes emitiam uma energia acolhedora, ainda que algo nos detalhes sugerisse o contrário. Fragmentos de memória começaram a emergir, rasgando sua mente como cacos de vidro. Dor, frio, o impacto de algo metálico atravessando sua carne. A lembrança era tão vívida que ele quase podia sentir novamente o calor do sangue abandonando seu corpo e o vazio de cair em um abismo sem fim. Como cheguei aqui? As palavras eram mais para si mesmo do que para ela, mas Emília, como ele agora sabia que era seu nome, respondeu com a mesma calma. Encontramos você na floresta, ferido além do que qualquer um deveria sobreviver. A preocupação em seus olhos agora parecia real. Trouxemos você para cá. Fizemos o que era possível. Os médicos daqui são, bem, digamos que são melhores do que deveriam ser. Um silêncio pesado caiu entre eles. Ele olhou para o braço, agora intacto, movendo os dedos lentamente, como quem testava algo que nunca foi seu. Meu braço, como? A pergunta ficou no ar, um fio que ele não sabia se queria seguir. Ela suspirou, fechando os olhos por um momento, como quem revisita um cenário repetido, uma peça desgastada de um quebra-cabeça infinito. Existem coisas neste mundo que não fazem sentido, respondeu, finalmente. E você, bem, é uma delas. Ele a encarou, as palavras dela girando em sua mente como uma tempestade sem fim. Você vai entender tudo com o tempo. Ela inclinou a cabeça, o leve sorriso de alguém que sabe mais do que diz. Mas, por enquanto, você precisa descansar. Há muito que precisa saber, e pouco tempo para isso. Como assim? Ele perguntou, enquanto uma mistura de medo e curiosidade pulsava dentro dele, como um eco que reverberava por todo o seu corpo. Com movimentos ágeis, ela começou a remover as grossas bandagens que envolviam o torso dele. Ele fez uma careta ao sentir a dor que parecia brotar como brasas vivas em sua pele. Vamos cuidar dos seus ferimentos primeiro, disse ela, a voz firme, mas embalada por um sorriso suave. Deixemos as perguntas chatas para depois. Prometo que responderei tudo o que puder. Ele observou Emília com atenção, os dedos dela trabalhando com uma precisão quase clínica. Sob as camadas de ataduras, sua pele estava inchada, marcada por suturas que soltavam um pó escuro, semelhante à fuligem. Cada toque dela, por mais cuidadoso que fosse, parecia ecoar na profundidade de sua carne. Veneno, murmurou ela, os olhos fixos no líquido negro que escapava lentamente de uma das feridas. Vê veneno? Ele gaguejou, sentindo a palavra se espalhar por sua mente como gelo rachando. Ela encontrou o olhar dele, os próprios olhos brilhando com algo entre compaixão e determinação. Você deu de cara com as pessoas erradas, mas teve sorte. Esse veneno é letal, mas conseguimos um antídoto a tempo. As palavras dela só intensificaram o pânico que ele sentia crescer dentro de si, como ondas impiedosas esmagando. O que acontece se ele, sua voz falhou, a garganta apertada pela tensão. Se não for tratado? Perguntou ela, com uma calma que parecia desafiadora. Primeiro, dificuldade para respirar. Depois, convulsões. Em seguida, febre alta, perda de consciência e, por fim, a morte. Ele engoliu seco, um arrepio percorrendo sua espinha. Mas, continuou Emília, agora com um tom mais leve, quase tranquilizador, você vai ficar bem. Seu corpo está expulsando veneno. Enquanto ela falava, o som sufocante de sua respiração irregular parecia se intensificar.
Ela abriu uma pequena mochila ao lado da cama, tirando um frasco de vidro que continha um líquido verde translúcido, brilhando suavemente sob a luz fraca do cômodo. Beba isso, instruiu ela, estendendo o frasco. Hesitante, ele pegou o pequeno recipiente, seus dedos tremendo ao girar a tampa. Quando o líquido tocou sua língua, um gosto amargo e terroso tomou conta de sua boca, mas, em poucos segundos, um calor reconfortante começou a se espalhar por seu corpo. Melhor? Perguntou Emília, com um leve sorriso, enquanto voltava sua atenção para os ferimentos. Um pouco, respondeu ele, surpreso ao perceber que sua voz parecia mais forte. Ela começou a aplicar uma pasta verde sobre as feridas, o aroma de eucalipto dominando o ambiente. Qual é o seu nome? Perguntou ela, sem desviar os olhos do que fazia. Ele tentou responder, mas sua mente parecia envolta em névoa. Imagens desconexas surgiram, rostos desconhecidos, lugares que ele mal reconhecia, vozes distantes. Eu não sei, confessou ele, a voz um sussurro carregado de frustração. Ela parou por um momento, o encarando com um olhar de compreensão. Tudo bem, disse ela, sua mão tocando levemente o ombro dele. Sua memória pode estar um pouco fragmentada. Isso vai melhorar com o tempo. Ele fechou os olhos, forçando-se a vasculhar a escuridão em busca de algo sólido. Finalmente, um nome emergiu, hesitante, mas claro. Sete, disse ele, como se agarrasse a uma âncora. Meu nome é Sete. Emília sorriu, e a suavidade daquele gesto parecia iluminar o ambiente. Prazer em conhecê-lo, Sete. Agora, descanse. Há muito o que fazer, mas isso pode esperar. A voz de Emília era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade inesperada para alguém tão jovem. Com mãos ágeis, começou a aplicar uma pasta de tom esverdeado sobre os cortes no braço de Sete. O aroma forte de aroeira, levemente resinoso e picante, preencheu o quarto, e ele observou, fascinado, os movimentos precisos dela. Apesar da dor constante que latejava sob os curativos, havia algo nos toques de Emília, uma combinação curiosa de firmeza e cuidado, que o fazia se sentir incompreensivelmente seguro. Ainda não entendi nada do que está acontecendo, admitiu Sete, seus olhos semicerrados enquanto tentava absorver a estranheza de tudo. Mas, obrigado. Isso, por agora, é suficiente. Emília não respondeu de imediato. Jogou fora os curativos antigos e começou a guardar os frascos de ervas e bandagens. Seus cabelos ruivos, cortados em um chanel que lhe emoldurava o rosto, balançavam a cada movimento. Sete se pegou observando-a como quem contempla algo raro, até mesmo precioso. A luz do sol realçava o tom cor de mogno de seus olhos, que pareciam alternar entre um peso indescritível e um humor sutil, quase travesso. Ela se virou repentinamente, pegando-o no flagra. Os olhos dos dois se encontraram, e um silêncio estranho caiu entre eles, tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O quê? Emília gaguejou, claramente desconcertada. Sete piscou, tentando disfarçar. O que foi? É que, alguns minutos atrás você estava agitado. Agora parece terrivelmente calmo. Não é o que eu esperava. Ele suspirou, o olhar fixo nela, com mais intensidade do que pretendia. Nada do que eu diga ou faça vai mudar o que aconteceu. A simplicidade de sua resposta pareceu desconfortar Emília. Ela mordeu o lábio, desviando os olhos. Essa é uma forma de encarar as coisas. Então, como se fosse atingido por um raio, Sete sentiu uma pontada de pânico. Ele não sabia sua própria idade. Como algo tão básico podia estar fora do alcance de sua memória? Quantos anos você acha que eu tenho? Emília o avaliou com curiosidade, inclinando a cabeça como quem observa uma pintura para encontrar algum detalhe escondido. Eu diria, entre 15 e 17. Talvez uns 16, com 1,70 m, cabelo negro e uma cara de bobão. A última parte veio acompanhada de um sorriso rápido, e Sete estava tão atordoado que nem teve tempo de se ofender. 15? Ele arfou, a palavra escapando como uma acusação. Você está falando sério? Bem, talvez 16? Mas não se preocupe. Deve ser efeito da poção ou da barreira. É normal que as coisas fiquem confusas nos primeiros dias. Ela disse isso com uma confiança tão casual que Sete sentiu a terra tremer sob seus pés. Como alguém podia falar de magia com tanta naturalidade? Cara, murmurou Emília, meio para si mesma. Não sei por que me ofereci para isso. Não sou boa com pessoas. Sete não respondeu, mas seus olhos falavam por ele.
Uma mistura de tristeza, perda e confusão brilhava em suas íris verdes, tão intensas que Emília desviou o olhar. Certo, vou te dar um tempo para se recompor. Aqui estão algumas roupas. Ela gesticulou para uma pilha sobre a cama, jeans cinza, uma camisa vermelha e um par de meias. Espero que sirvam. Quando a porta se fechou atrás dela, o quarto pareceu mais frio. Seth olhou para as roupas com desânimo, mas sua atenção foi capturada por algo no canto do quarto. Um espelho alto e ornamentado, sua moldura vitoriana reluzindo na penumbra. Ele caminhou até o espelho com passos vacilantes, como se cada movimento pudesse despedaçar o fio frágil que ainda o mantinha inteiro. Seu reflexo o encarava de volta, mas parecia o de outra pessoa. A pele pálida e doentia contrastava com os cabelos negros que caíam desordenados até a mandíbula. Os olhos, de um verde fosco, pareciam de alguém que já havia enfrentado batalhas demais, apesar da idade aparente. A cicatriz no canto do lábio lhe dava um ar de melancolia que não combinava com o rosto juvenil. Ele tocou o espelho, quase esperando que a imagem desaparecesse. Vestir as roupas foi um desafio. As mangas da camisa precisaram ser dobradas, e o jeans estava tão comprido que o tecido acumulado nos tornozelos parecia cômico. Mas Seth não conseguiu se importar. Quando abriu a porta do quarto, a visão de Emília o esperando no corredor trouxe uma centelha de conforto inesperado. Ela não disse nada, apenas estendeu o braço para ajudá-lo a descer as escadas. E aí, curtiu essa aventura? Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. A magia tá só começando, e no próximo capítulo tem ainda mais mistérios e surpresas te esperando. Anota aí, segunda, quinta e domingo, às 12h30, tem uma nova aventura prontinha para você. Até lá, e não esquece de voltar, hein?